Vamos conhecer então o tipo 4, partindo do pressuposto que você viu o vídeo. E os dois personagens? Importante! Quem esqueceu no final do vídeo anterior de dizer quem é quem dos personagens, não é? Sempre nós temos um menino e uma menina como um como vício emocional e outro como a competência, né? Você conseguiu identificar? E agora no 4 ficou mais evidente quem é quem? Encurtando o seu caminho, o menino sempre representa o vício emocional e a menina sempre representa a competência emocional dos tipos. Sempre, em todas as imagens de todas as músicas. Tipo 4. Quem é mais ativo, talvez até se incomodou, né? Às vezes eu mostro essa música do 4 para tipos 3, tipos 1, e ele fica assim, dá pra, dá pra pular? Chega, eu não quero chegar no final dela. Mas não porque tô gerando um desconforto em mim, mas é porque tá tão demorada, tá tão lenta. Meu Deus, fala logo o que você precisa falar. Os tipos 4 não são esses que fala logo o que precisa falar. Não. Ele vai sentir tudo mais demorado para depois falar. Por quê? Ele é emocional. A base dele é emocional, ele faz parte do centro de inteligência emocional. E nós dizemos ainda que o 4 ele é o mais emocional dos emocionais. Ele é emocional, ele reprime a ação. Então ele reprime o ativo. Por isso ele demora para falar, ele demora para fazer, porque a ação é por último. Ele se apoia no mental. Então primeiro ele sente, depois ele pensa e depois ele vai fazer ou falar. Então trazer para o mundo é a última etapa dentro dos tipos 4. Por isso essa demora na música. Por isso essa coisa, esse sentir, esse nossa, parece que dói, né? Só de ouvir a música parece que ela dói. Porque o 4 ele sente tudo e sente tudo com mais intensidade. Tudo é intenso. A felicidade é muita. A tristeza é muita. A melancolia, quando vem, ela chega a afogar. Então, ele vai sentir tudo com mais intensidade. Ele tem, inclusive, uma dificuldade de olhar para dentro. O 4, quando ele está desalinhado, quando ele está num baixo nível de desenvolvimento, nós os chamamos carinhosamente de amiguinho cemitério. Ou daquele desenho, ó oh, Deus, a vida, o azar, sabe? O 4 em baixo nível de desenvolvimento é aquele que tem um problema com toda solução. Tudo é difícil, tudo não dá, tudo na minha vida não dá certo, não funciona, não entendo, não dá. Uma coisa, assim, um peso muito grande. A grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. Para o outro dá certo, para mim não dá. O outro consegue, eu não consigo. Isso num nível baixo de desenvolvimento. Então, ele tem essa dificuldade de olhar para si e reconhecer em si o próprio valor. Todo mundo tem valor, menos ele. Por isso, a emoção base, aquela emoção que faz parte dos 7 pecados capitais mais 2 aqui do Enneagrama, se você reparar, são os 7 pecados capitais mais 2. Para que a gente fixe, do 7 é a inveja. Do 7, desculpa, do 4 é a inveja. E aí nós falamos que não é a inveja de necessariamente aquela inveja que todo mundo conhece, de desejar o que o outro tem. Ele acha que ele não merece. É diferente, porque ele não reconhece o próprio valor. Por isso, o outro tem mais valor. Ele tem uma dificuldade de ver. Esse inveja vem do ver, olhar para dentro. Essa dificuldade, às vezes, quando ele mergulha muito para dentro em busca da sua identidade. A grande busca do 4 é por essa identidade,
por sentir-se único e especial. Por finalmente ver o próprio valor, reconhecer o próprio valor, sentir-se valorizado, sendo quem é e não sendo réplica dos outros. Sendo estranhamente estranho do seu jeitinho, né? Eu tenho um amigo que ele diz assim, muito 4, ele é muito 4, assim, ele é um mega 4. Ele disse, Daiane, eu sinto que esse ano eu me encontrei porque eu finalmente me reconheci como o estranho que eu sou. E eu tô achando bonito ser estranho do jeito que eu sou. Eu gosto de ser estranho. Isso é muito frase de 4, gente. Não tem outro tipo que falaria isso. Eu gosto de ser estranho, eu finalmente reconheço, eu gosto disso. Mas é um 4 que fez a inversão e fez aquele rompimento positivo, né? A liberação que nós falamos. Então, é o 4 que fez a liberação já para um nível de saúde mais elevado, um nível de desenvolvimento mais elevado, lá no médio para o saúde, para o saudável, tá? Então, o 4, ele é esse inver, a busca pela identidade, por ser único e especial, por reconhecer que ele é diferente. O 4, ele é mais poético, ele é artístico, ele é o mais criativo do Enneagrama. Criatividade é o sobrenome do 4. É o sobrenome, assim. Nós vamos ver depois que o 7, ele também tem bastante criatividade, mas é diferente. Quando chegar no 7, vocês vão entender a diferença, tá? E o mais importante, o 4, ele é emocional. Então, essa criatividade dele, a capacidade de ver o belo no mundo e em tudo, em todas as coisas. Nós conseguimos ver em todos os tipos 4. A gente fala que Hollywood não seria nada sem os tipos 4. Eles são, sabe as pessoas que viram o próprio personagem em filmes? Inclusive, alguns têm até alguns problemas por identificar-se demais com o personagem. A chance desses caras serem 4 é assim, 90%. Essa intensidade do 4 de se doar, de viver, de criar. É diferente, é um padrão de pensamento diferente porque ele é tomado de emoção. A emoção vem primeiro. E aí vem o pensar. Sentir vem primeiro, daí vem o pensar e somente depois o agir. Então, tudo que eles colocam no mundo é cheio de emoção. É tipo o Heath Ledger e o Jim Carrey, né? Heath Ledger se matou porque entrou no personagem do Coringa. Tu Exato. pode falar sobre profundidade, que é o que tu fala Exato, sobre ele, né? exato. Sim, sim. Dá até pra deixar sua voz parecendo, não é problema. Exato, eu tinha esquecido dessa palavra. Profundidade. Tem um outro amigo que ele se apegou a duas palavras. Ele é 4 também. Eu ando cercada de 4 ultimamente. E olha que teve uma época. Teve um 4 me gravando aqui. Teve uma época que eu não gostava de conviver com tipos 4. Eu não gostava de conviver com 4. Falei assim, nossa senhora, lá vem a ladainha, lá vem a melancolia, lá vem o. Ai, eu sinto. Eu tinha um preconceito. A galera do tango me ensinou a admirar 4. E hoje em dia eu tenho tantos amigos 4, eu tenho tanto a agradecer, o tanto que eu aprendo com eles e complementa muito, sabe? E tem um amigo que ele é 4 e ele pegou para a identidade dele duas palavras do 4, que é criatividade e profundidade. Então, tanto 4 quanto 5, quando a gente chegar no 5 também, eles têm muita profundidade. Então, o 4 ele tem, eu gosto de chamar de intensidade, essa profundidade. Ele tem intensidade em profundidade. Tanto é que a imagem aí na música é esse lago, é olhar e refletir o lago, né? Então, tem essa coisa da reflexão sobre quem se é. Então, o 4 ele é muito criativo. O Steve Jobs era 4 também. Se o 13 ele nunca fica doente, quando ele fica doente é um grande rompimento, o 4 ele oscila muito. Ele tem grandes oscilações entre a depressão e a euforia, depressão e euforia. E aí às vezes se confunde com bipolaridade. Tem tendência de nós termos, existe correlação? Sempre existe correlação estatística entre tipos 4 e bipolaridade. Mas é correlação, não é condicionante, é diferente. Não é porque a pessoa é bipolar que ela é tipo 4. Não é porque ela é tipo 4 que ela é bipolar. Não. Elas não são dependentes uma coisa da outra.
existe uma correlação, sim, estatística em que nós temos vários tipos 4 que têm traços de bipolaridade. Sim, mas uma coisa não é condicionante da outra, tá? Mas os 4, eles têm muito essas oscilações. E aí, algumas bibliografias, alguns especialistas costumam dizer que não é porque ele tem essa melancolia e esse sentimento todo que ele tem dificuldade com a depressão ou que ele tenha muita depressão. Não. Como o 4, ele flutua muito, ele conversa bem com esses vales. Porque ele visita esse lugar muitas vezes. Então ele não tem tanta dificuldade, o fundo do poço dele não é tão fundo assim quanto outros. Porque ele acessa mais as próprias emoções. Mas vamos lá, vamos para frente, senão a sala vai ficar longa demais. Vamos conhecer os instintos do tipo 4. A intenção aqui é ser um mini curso. Mais avançado, mais profundo que isso, aplicação e tal, nós temos na comunidade Leitores da Realidade. Te espero lá se você quiser aprofundar mais. Você quer tipo 4, que gosta de profundidade? A comunidade é o seu lugar, tá? Vamos lá, conservação, tipo 4. É o contratipo dos 4. Então já começamos o contratipo. Importante, voltando aqui. Dentro de cada centro de inteligência, de novo, nós temos o ambivalente, o introvertido e o extrovertido. O 4, ele é um introvertido dos emocionais. Mas isso, de novo, não é porque ele é introvertido e a conservação também é uma introversão que necessariamente seja o típico. No 4 não é. Então, apesar da conservação também ser introversão, no 4 não torna ele o supertipo, não. No 4 ele é o contratipo. Ele muda um pouco. Por quê? Mas por que, Daiane? Como assim? Se antes, no 1, a introversão duplicada trazia o supertipo, por que no 4 não? Porque o 4, a natureza dele é a intensidade e profundidade. A conservação aqui, ele conserva, ele não vai para o profundo. O profundo é arriscado. O intenso é arriscado. Então, quando eu conservo, quando eu preservo, eu não arrisco. Eu não vou mais fundo. Por isso aqui é contratipo. Neste momento, a preservação, a duplicidade da introversão se torna o contratipo. Ele é o cristal, é aquele que quebra fácil, mais fácil, é o cristalzinho. Ele tem apego a totens, como fala? A gente fala patuá na Umbanda, mas tem um outro nome para essas coisinhas de proteção. Tem um outro nomezinho, eu esqueci agora. Mas ele tem esses totens, essas coisinhas, esses simbolismos, detalhezinhos. Tem um lado mais místico também aí no 4. Então ele tem esses totemzinhos de apoio emocional, digamos assim. Assim como a gente vê, muitas vezes, o autista que tem aquelas coisinhas de recurso, de regulação, é muito similar com isso o que o 4, autopreservação ou conservação, tem. Eles são mais finos e sensíveis, são mais delicados. Eles se confundem muitas vezes com as flechas, essas flechas que a gente está traçando aqui, então do 1 para o 4, depois tem do 4 para o 2, às vezes ele se confunde aí. Por isso ele parece muito, ele pode se identificar como 1 ou como 2, porque ele se confunde nessa variação emocional. Como ele é a conservação, ele vai fugir da profundidade, ele vai ir para uma dessas outras, para as suas flechas, tá? Ele tem uma ternura maior, é onde ele se identifica no 2, então eles são mais ajudadores, eles estão muito para os outros, eles são muito prestativos, na fuga das próprias emoções, muitas vezes. Por eu não querer entrar em contato com essa profundidade, eu vou para o outro. É original e único, ele gosta de ser original e único, mas isso aqui também é uma coisa do 4, né? Mas aqui no conservação nós temos muito isso também, da originalidade. Ele é mais conservacional, então ele vai gostar de coisas mais tradicionais, se conectando bastante no 1 aqui. Tradicionalismo é importante para ele. A família, aqueles redutos mais seguros, tá? Fazem muito bem as coisas, são detalhistas, assim como os tipo 1s.
eles têm uma tendência a serem mais elegantes e ao mesmo tempo introvertidos. Isso é uma contradição, porque a elegância ela chama atenção, né? Mas eles são introvertidos, eles não gostam de chamar tanta atenção. Então, eles têm esse cuidado com a imagem, mas eles ainda assim são introvertidos, gerando uma contradição. E eles são muito apegados a normas, bons costumes, estruturas, assim como as pessoas do tipo 1. Por isso eles se confundem com as suas flechas e muitas vezes eles não parecem tanto com o 4. O conservação ou autopreservação é o que mais disfarça o 4. Por isso ele é o contratipo. Era o que passa mais despercebido. Porque ele dá uma de camaleão ali para o 1 ou para o 2. Ou ao servir o outro, como 2, ou dentro de estruturas, dentro de sistemas, normas, assim como o 1. E aí ele é mais fino, mais delicado, e ele acaba passando mais despercebido aqui. E a criatividade dele acaba muitas vezes sendo um pouco mais afogada dentro disso. Vamos ao social. Então, nós temos os típicos como o social e o transmissor, né? Então, vamos conhecer o social. Social, então, o instinto social no 4, ele é o típico. Típico ali, né? Ele é originalmente social. Ele vai buscar grupos e pessoas especiais e diferentes para interagir. E por que ele é o típico, Daiane? Porque o 4 ele é emocional. Se ele é emocional, as emoções, o emocional, ele já busca naturalmente se conectar. Então aqui nós temos um típico que ele busca se conectar, ele busca esse valor dentro dos ciclos, né? Ele vai parecer com um 7, muitas vezes. Por que ele vai parecer com um 7, Daiane? Porque ele é mais comunicativo, porque ele é mais sociável, e aí ele é criativo, e aí ele gosta de grupos diferentes, pessoas diferentes, essa coisa mais variável, mais adaptativa, e ele vai parecer com um 7, muitas vezes. E lembrando que o 4 ele tem apoio no mental. Isso também ajuda a ter essa confusão. Tá? Mas ele ainda é um 4, por quê? Porque a emoção é muito forte, o que baseia a escolha dos tipos que ele vai pertencer, dos grupos que ele vai pertencer, estar exposto socialmente, é uma emoção. O que baseia a decisão são emoções. Por isso que ele ainda é um 4. Ele vai e vem de grupos, porque o emocional flutua, a minha presença flutua também, de acordo com o meu emocional. Eles tendem a se comparar muito mais do que os outros. Todo 4 se compara. Todo 4, ele busca pertencimento. Todo 4 sente uma grande falta, como se algo faltasse de fato. É essa coisa de muitas vezes buscar, não é exatamente validação, mas é buscar aceitação, buscar ser aceito como é. No caso do social, é mais intenso ainda, porque ele se compara muito com o outro. Ele acha que ele só vai ser aceito, muitas vezes, se ele for assim como o outro, ou como o outro espera. Então, ele tem muito essa coisa de comparação. Ele se adapta aos grupos e às outras pessoas, mas às vezes não. Na maior parte das vezes ele se adapta, mas de vez em quando chuta o pau da barraca e tô indo embora, e é isso mesmo, me aceita que eu sou diferente, ou fui embora. Me aceita, vai ter que me engolir, vai querer o Zangalo? Vocês vão ter que me engolir? Não sei se ele era 4 não, gente, mas eu lembrei dessa frase. Então, quando ele não se adapta, é como se fosse isso. Mas ele busca se adaptar. Ele é mais alegre e mais emotivo, então ele vai ser mais animado, ele vai ser mais divertido, ele vai brincar mais, ele é mais amável. Então, ele é aquele que ele busca de fato a aceitação do grupo, ele busca a identidade dele, ele é como se a identidade dele só tivesse valor quando ele pertence a um grupo, quando ele é aceito e reconhecido pelos outros. Vamos ao transmissor, que é o Super 4. Chegamos ao Super 4, vamos lá. Preparando o material e já discutindo aqui na prática também, porque é assim, o 4 sexual ou o 4 transmissor. E onde está a grande jogada aqui, que vale para todos, tá? O transmissor, lembrando, o transmissor é aquele que se coloca, ele impõe, ele tem impulso. E muitas vezes ele tem essa impulsividade. Então, o transmissor, ele sempre, ele vai ser, não vai ser algo tão racionalizado, não vai ser algo de vez em quando,
vai ser algo impulsivo, vai ser algo que grita. E o instinto, quando qualquer tipo é instinto sexual, é instinto transmissor, ele é mais impositivo, ele aparece muito mais, ele se torna muito inevitável. No 4 mais ainda. O Super 4 aqui, no transmissor, ele é inevitável de se ver, de se reconhecer. E aí eu trouxe o exemplo antes do Steve Jobs. Steve Jobs era um 4 transmissor. Ele era impossível de se ignorar. Não quer dizer que ele era simpático, que ele era querido. O 4 social é simpático e é querido. O transmissor tende a não ser querido. Tende a gerar indisposições, inclusive, muitas vezes. Porque ele é mais exagerado, ele é mais extravagante, ele não passa despercebido em lugar nenhum. É impossível um quadro sexual passar despercebido. Eu lembro em um evento, tinha uma mulher baixinha, pequenininha, cabelo vermelho, a roupa, a blusa de cima, ela era animal print, onça pintada, uma calça roxa e uma bota preta, no calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Não suficiente, em dado momento do evento, ela subiu em cima da cadeira e começou a gritar com o palestrante para chamar toda a atenção para a sua presença e sua peculiaridade, sua individualidade, a sua voz. Isso é muito um 4 transmissor. Ele vai capturar as atenções, mesmo que isso gere conflito. Por isso ele se parece com o 8. Ele vai conflitar. Ele não vai buscar se adaptar e agradar tanto. Ele não vai ser elegante aqui, introvertido. Muito pelo contrário. Um 4 transmissor, muitas vezes o que ele não é elegante. Ele é diferente. Ele realmente é diferente. Estou falando aqui da faixa média, tá? Da faixa saudável, essa presença, essa captura de atenção, ela é mais sutil, ela não é tão gritante assim, tá? Mesmo que ele tenha elegância, vai ser uma elegância peculiar, vai ser diferente, vai ser uma presença que ela é uma presença que tem corpo. Porque, de novo, o transmissor, assim como eu falei antes, o transmissor ele traz a ação, ele traz o corpo. Como algumas bibliografias chamam de instinto sexual, a energia sexual é o que dá vida, é o que forma corpo. Então, o instinto transmissor é o que dá corpo, é o que transmite, ele precisa transmitir algo. Ele não pode passar despercebido. Então, o 4 aqui, ele vai ser um 4 diferente. Ele vai se impor mais, muito mais. Ele quer transmitir emoções únicas, ele é muito mais intenso, sabe? Ele quer crer e mostrar algo único para o mundo. Diferente. Só que ele também é mais individualista. Nessa busca de mostrar e viver algo único para o mundo, ele talvez não seja tão agradável. Ele vai ter os seus próprios objetivos, independente dos outros, muitas vezes. Ele vai olhar primeiro para o seu próprio umbigo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Lá no quinto eu vou ver a galera. Vou ver a galera aqui, vou ver os meus aqui e tal, né? Ele tem a dualidade entre ser mais forte e duro e sensível e terno, porque ele ainda é um 4, ele ainda sente. Mas esse 4 aqui, ele não parece 4. Ele é mais duro, ele é mais impositivo, ele é mais confrontador. Apesar de ele ser um super 4, às vezes ele não parece 4. Por causa dessa intensidade e exagero aqui. Porque não basta sentir, não basta ser profundo. Eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sinto, que eu sou, que eu tô aqui. É como se gritasse para o mundo. E não é sobre a percepção do outro, é sobre ele sentir este grito. Ele sentir e ele fazer isso. Fazer com que os outros vejam. Porque ele acha que o outro não vê. Mas ele precisa dessa atenção, desse reconhecimento. Ele precisa ser visto. Então, esse daqui é o Super 4. Ele vai sentir tudo com intensidade, ele vai mostrar tudo com intensidade. Esse foi o tipo 4 mais emocional dos emocionais. E o 4, quando ele entra em estresse, quando ele fica no piloto automático negativo, ele não está legal,
ele vai fazer um movimento emocional lá, sentindo-se mais dependente, mais carente, buscando a atenção das outras pessoas para sentir esse valor. De alguma forma, ele vai capturar a atenção, e aí ele vai colar, e aí não é uma carência necessariamente, a carência que ele tem naturalmente vira, na verdade, uma dependência lá no 2, como o traço de desenvolvimento, de busca por desenvolvimento do tipo 2, como as pessoas não saudáveis do tipo 2 têm essa dependência. Então, a carência do 4, essa busca pela identidade, pelo valor, quando ela entra em exagero, ela se torna uma dependência emocional. E para conhecer o tipo 2, card aqui. Começa com a música e nos falamos já já sobre ele.